Olá galera, vamos no estudo de funções quadráticas fazer esse exemplo aqui, que é um exemplo que eu gosto de estar passando porque ele trabalha as propriedades, né, os elementos da função quadrática e nos ajuda, né, é um roteiro para nós estarmos construindo, esboçando o gráfico da função quadrática, tá? E até mesmo verificando se há inconsistência ou não no esboço do gráfico, né? Então aqui eu tenho seja f de r em r, né, com f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. A primeira letra desse exemplo pergunta: o gráfico de f tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Justifique. A concavidade é voltada para cima, pois o a, né, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado aqui, é quem está multiplicando o x ao quadrado, é igual a 1, e 1 é maior do que 0. E toda vez que o a for maior do que 0, a concavidade é voltada para cima. Lembrando aí, tá no texto lá da matéria, se o a for menor do que 0, a concavidade seria voltada para baixo. Então a justificativa é o valor do a, né? Agora a letra B, determine o zero de f, caso exista, tá? Justifique. Então, para eu determinar o zero de qualquer função, eu tenho que igualar a função a zero. Então, quando eu pegar f de x, que é x ao quadrado mais 2x menos 3, e igualar a zero, que é isso aqui, né? Lembrando, isso aqui vale para todas as funções. Eu vou ter essa equação para resolver, que é uma equação do segundo grau. E normalmente, né, a maioria das pessoas usam a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau completa, assim, né? Aí lembrando, e para quem gosta de escrever separado para não se perder, pode fazer o a igual a 1, né? É 1 vezes x ao quadrado, o b é 2 mais 2 vezes x, e o c é o menos 3, que é esse coeficiente aqui, independente do x. Então, a partir disso, nós vamos determinar os zeros. Por que eu coloco essa questão de caso exista? Lembrando, uma equação do segundo grau, ela pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma. Então, pode ser que uma função quadrática não toque o eixo x, porque não tem a raiz dessa equação, tá? Quando a gente iguala a zero para procurar os zeros da função. Então aqui é a fórmula de Bhaskara tradicional, né? X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Vamos determinar o delta. O b é 2, então é b ao quadrado, fica 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Menos, aí aqui ó, 2 ao quadrado é 4, aqui eu vou ter menos do 4 vezes o mais do 1 dá menos, menos dessa conta vezes o menos do 3, menos com menos dá mais, então por isso que aqui fica mais, tá? 4 vezes 1 vezes 3 dá 12, 4 mais 12, 16. Aí agora, determinando a segunda parte da fórmula de Bhaskara aqui, né? Usando a segunda parte da fórmula de Bhaskara, aqui nós determinamos o delta, né? Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes a vezes c. Agora, a segunda parte eu tenho menos b, mais ou menos raiz de delta, e isso dividido por 2 vezes a. Agora aqui eu tenho, então substituindo, menos b, o b é 2, então fica menos 2, mais ou menos raiz de delta. Delta é 16, então raiz de 16. Dividido por 2 vezes o a, que é 1, então 2 vezes 1. Menos 2, mais ou menos, a raiz de 16 é 4, e 2 vezes 1 aqui embaixo, no denominador, é 2. Agora aqui, eu vou considerar primeiro no meu x1 aqui, o sinal de positivo, que é menos 2 mais ou menos 4. Então, eu vou primeiro considerar o sinal positivo. Então, menos 2 mais 4, que é 2. Vou até escrever aqui. Vou dar um pulinho aqui antes. Aqui embaixo é 2, em cima menos 2 mais 4 é 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1, ok? A segunda raiz, o x2, vou considerar agora o sinal de menos. Esse sinalzinho aqui no meio, ó,
Eu considerei no x1 positivo, agora eu vou considerar negativo. Então fica menos 2 menos 4. Isso aqui dá menos 6. Eu vou colocar aqui também, só para não dar esse pulo nesse momento. Então fica menos 2 menos 4 menos 6 dividido por 2. E o resultado disso é menos 3. Então logo os zeros de f são x igual a 1 e x igual a menos 3. Um outro ponto importante, que eu considero importante a gente ter que determinar, é o ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo y. Então, isso aqui pode ser direto, tá? Eu já no material tentei explicar. Esse ponto vai ser sempre o zero, vírgula, o valor do c na lei de formação. Por que vai ser isso, tá? Quem quiser pode explicar por aqui, ó, como eu fiz aqui em cima. Para x igual a zero temos, o que a gente tem? Y igual a f de zero, né? Um ponto sobre o eixo y, ele tem coordenada x igual a zero. Então quando eu faço x igual a zero e jogo na função, eu acho a imagem do y pela função, eu acho a imagem do x igual a zero pela função, que é o menos 3, né? Porque não é qualquer ponto sobre o eixo y, tem que ser um ponto que também pertença à função, ao gráfico da função. Então tem que ser um ponto, o zero. Se a gente pensar em diagrama, a setinha vai ser do zero e vai ir em qual valor lá no contradomínio. Então tem que jogar na função para saber, né? Então toda vez que eu jogar o zero numa função quadrática, o que vai me sobrar aqui? Como as duas primeiras parcelas, aqui tem x ao quadrado e aqui tem x, vão zerar, porque o x vai ser zero, vai sobrar o c para mim. Nesse caso aqui é menos 3. Então, portanto, o ponto 0, menos 3 é o ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo OY. Letra D é um outro ponto importantíssimo, né? Depois vai ficar mais clara a importância dele, porque ele nos determina os intervalos onde a função cresce e decresce e o conjunto imagem, tá? Fora que é um elemento importante para a gente determinar a parábola mesmo no estudo da geometria lá analítica, né? Então determine o vértice do gráfico de f. Justifica a justificativa que é a própria conta, né? Então temos. Aí aqui, quem lembrar, quem guardar, né? Tem duas formulazinhas lá que são separadas, né? Então, x do vértice é menos b sobre 2a, então vou substituir. O b é 2, então fica menos 2 dividido por 2 vezes 1, porque o a é 1. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta nós encontramos, né? Nós já determinamos, é o 16, então fica 16. O a é 1, então fica 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. Menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Uma outra forma de achar aqui, por exemplo, o x do vértice, tá? Ele é o valor, ele é a média aritmética entre as duas raízes. Então, se a função tiver duas raízes, né, vocês podem determinar o x do vértice pela média aritmética. Mas se vocês quiserem usar essa fórmula para o x do vértice, pode usar. Determinou menos 1 aqui. Como é que eu determinaria aqui o y do vértice sem usar essa fórmula? Eu poderia pegar esse menos 1, primeiro descobrir o x do vértice, ou pela média aritmética, ou por essa fórmula. Pega esse valor do x do vértice, porque o y do vértice, o vértice é um ponto sobre o gráfico de f. Então o x do vértice está associado ao y do vértice pela função, ou seja, o y do vértice é a imagem do x do vértice. Então se eu faço f do x do vértice, eu encontro o y do vértice. O que eu quero dizer com isso? Se eu jogar o menos 1 na função, eu vou achar o menos 4, que é o y do vértice. Então tá vendo? Tem algumas variáveis aí para a gente determinar, tá bom?
Eu apontei para vocês o caminho mais fácil. Poderia fazer o contrário também, determinar primeiro o y do vértice, depois igualar a função a menos 4 para determinar o x, que estaria associado ao menos 4. Tudo bem? Seria um caminho um pouquinho mais difícil, que vocês teriam que fazer, resolver outra equação do segundo grau. Mas também dá para fazer. Então aí lembrando, o vértice, quando eu peço determine o vértice, eu estou pedindo para determinar um ponto. Aqui eu determinei x do vértice, y do vértice. Vou interpretar isso agora como um ponto. Então o vértice é o ponto menos 1 e menos 4. Então minha resposta é esse ponto aqui. Menos 1, menos 4. Tá? Coloquei observação aqui dentro do quadro aqui, lembrando que o vértice da parábola é um ponto. Então, quando for pedido para determinar o vértice, a resposta deve ser um ponto. Não pode esquecer disso. E agora, a partir dessas 4 letras, eu consigo esboçar o gráfico de f. Tá? É importante o seguinte, a letra B me dá esses 2 pontos de interseção com o eixo x. Que pontos são esses? São os zeros da função, né? x1, 0 e x2, 0, onde x1 é x1 é 1 e o x2 é menos 3. E esses valores eu descubro na letra B, pelos zeros da função. Esse pontinho A aqui que eu deixei como A mesmo é o ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo y. E eu descubro esse ponto na minha letra C. Letra C eu pedi para determinar esse ponto. Então eu venho e marco ele aqui. E a letra D, que foi anterior, eu pedi para determinar o vértice. E o vértice é menos 1 e menos 4. Está determinado aqui. Então nota que a letra B, as letras B, C e D desse exercício foram para a gente marcar os principais pontos aqui para a gente traçar o gráfico. Aqui, lógico, eu fiz no computador, mas por fazer a mão livre, vim traçar a parábola passando por esses 4 pontos. E nota que ela está em acordo com a letra A. O que nós afirmamos na letra A? Que a concavidade da parábola é voltada para cima, e realmente, né? Então aqui vocês veem que os pontos importantes que tem, que uma parábola tem que mostrar esses pontos para a gente, né? Tudo bem? Lógico que o x1 e o x2 se existirem, né? Os tais zeros. Tudo bem? Então, são os 4 pontos. Nesse caso, os 4 pontos que eu acho importante marcar no esboço de um gráfico. E aí, a partir do esboço do gráfico, a gente pode fazer o estudo, por exemplo. A letra F está pedindo aqui. Determine um intervalo onde f é crescente e também o intervalo onde f é decrescente. Nota que f cresce, olha só, desse pontinho, o vértice, para a direita, o gráfico da minha função está crescendo. Mas minha resposta, como eu já expliquei lá no início do estudo de funções, a minha resposta é um intervalo no eixo x. Então, essa parte da função aqui está associada a que parte do eixo x? Do menos 1 para a direita, certo? Então, o meu intervalo onde f é crescente é do menos 1, e aqui o cochete, porque eu coloco o cochete para dentro, porque o menos 1 está incluído nessa minha análise, tá? A imagem dele é menor do que a imagem de todos os outros à direita dele, até mais infinito, porque aqui eu vou pensar do menos 1 infinitamente para a direita, tá? Agora, se vocês olharem para a esquerda do vértice, então pensa a função, a gente pensar vindo lá do menos infinito, andando até chegar aqui no vértice, que tem coordenada x igual a menos 1. O que está acontecendo com essa função? Ela está decrescendo até esse vértice. Então está decrescendo de onde? Quando eu associo essa parte da função que é decrescente, eu associo ela ao eixo x. Que parte do eixo x que ela está pegando? Do menos infinito até o menos 1.
tá? E eu incluo menos 1. Nota que no estudo de crescimento e decrescimento, as extremidades aqui, elas entram na minha análise. Só não entram o mais ou menos infinito, porque eles não são números. São apenas símbolos que representam um comportamento. A letra G pede para fazer o estudo, né, da minha função, onde f é positiva e onde f é negativa. Aí a gente volta aqui rapidinho. Quando eu olho para o gráfico da função e pergunto onde f é positiva, qual que é o intervalo em que f é positiva, significa o quê? Primeiro, determine, né, a parte da função que está sobre o eixo x. Então a gente vai ver que é do x, a direita do x1 e a esquerda do x2. Tá? Agora, associe essa parte ao eixo x. A direita do x1 significa o quê? Que é do x1 até mais infinito. A esquerda do x2 significa o quê? Na ordem, né, crescente, é do menos infinito até x2. Então, na verdade, eu tenho dois intervalos. Então, minha f é crescente de menos infinito até menos 3 e de 1 até mais infinito, né? Onde 1 e menos 3 são x1 e x2, né? Eu nomeei de x1 e x2 aí, esses zeros da função. Então, onde que f é positivo? De menos infinito até menos 3, união com 1 até mais infinito. Aqui eu não usei colchete, eu usei parênteses para mostrar o seguinte: o menos 3 e o 1, eles não entram nesses meus conjuntos. Por quê? Qual que é o valor da imagem do menos 3? É zero. Qual que é o valor da imagem do 1? Também é zero. Então, o menos 3 e o menos 1, a imagem deles não é positiva nem negativa, é zero. Então, eles limitam o meu conjunto, limitam o meu intervalo, mas não pertencem ao meu intervalo. Tá? E eu coloco o símbolo de união porque minha f é positiva nesses dois intervalos. Tá? Então eu coloco o símbolo de união para indicar isso, né? Que é nesse intervalo, que é a esquerda de x2 ou a direita de x1. E agora onde que f é negativa? Então vamos voltar aqui. F vai ser negativa entre as duas raízes, entre menos 3 e 1. Tá? De novo, parênteses para indicar que o menos 3 e 1 não pertencem ao meu intervalo. Eles apenas limitam o meu intervalo. Vamos olhar o significado disso aqui. Nota que entre menos 3 e 1, a minha função está toda abaixo do eixo x. Ou seja, as imagens aqui, qualquer pontinho que eu pegar nessa parte aqui, o valor y dos pontos vai ser sempre negativo. Isso que significa ser negativo. Tá? Agora, eu tenho que associar essa parte do gráfico ao eixo x. Qual que é a parte do eixo x que está associada a essa parte do gráfico? Do menos 3 até o 1. Então, por isso a resposta, né, f é negativa do menos 3 até o 1. Agora eu vou para a parte aqui da imagem, o conjunto imagem de f. Tá? O conjunto imagem de f, ele é determinado pelo y do vértice. Olha aqui para mim, menos 4. O menos 4, ele é o y do vértice. Tá? Ele determina para mim, na função quadrática, o y do vértice vai determinar para mim a imagem. Porque o que é a imagem? A imagem, ela está contida no contradomínio, que é o conjunto de chegada. Sendo assim, agora vamos olhar para o gráfico da função. Sendo assim, eu vou olhar para o gráfico da função. O meu conjunto imagem, eu vou olhar agora, eu vou pegar esse gráfico. Esse gráfico está associado a que parte do eixo y? Do menos 4 para cima. Nota que do menos 4 para baixo, eu não tenho parte nenhuma do gráfico de f. O gráfico de f está todo para cima do
menos 4. E o menos 4 entra. O menos 4 é a imagem de alguém. Imagem de quem? Do menos 1. Tá? Então, por isso, vamos voltar lá na resposta. Por isso que na resposta eu coloco colchete no menos 4. Porque o menos 4 está incluído, né? O menos 4 pertence ao conjunto imagem. Porque ele é imagem de alguém. Tá? Então, do menos 4 para cima, infinitamente, significa o quê? Do menos 4 até mais infinito, tá? E aqui o parênteses, porque no infinito eu vou sempre colocar parênteses, porque ele não é um número, né? Então eu não falo que ele é um intervalo fechado, tá? E aí eu termino o exercício fazendo toda a análise e construção de uma função dada a sua lei de formação. Espero ter ajudado, bons estudos aí e até a próxima.